Olá, meus amigos ouvintes desse canal. Você ou alguém que você conhece já teve cólica renal? Nesse vídeo eu trago 8 dicas importantes para prevenir a formação dos cálculos. Afinal de contas, ninguém merece ter cálculo de novo. Eu sou Rodrigo Campos, sou urologista, especialista no tratamento de cálculos renais e vou trazer dicas valiosas para vocês. Bom, primeiro vamos entender um pouquinho sobre o mecanismo da formação dos cálculos renais. A nossa urina, ela é uma solução, ela tem sais dissolvidos. A maioria dos cálculos, eles são formados de oxalato de cálcio. Podem ser também de ácido úrico, podem ser de estruvita, que é uma substância formada pelo metabolismo de algumas bactérias que causam infecção urinária, cistina, que é um tipo de cálculo mais raro. Então, se você tem uma quantidade inadequada do solvente, que é a água, quer dizer, tem pouca água, ou você tem um excesso desses sais, você tem uma maior probabilidade de agregação desses cristais, né, do encontro do oxalato e do cálcio. Eles vão se precipitar e vão formar as pedrinhas pequenas que ao longo do tempo vão crescer e vão formar os cálculos renais. Além disso, na urina é um pouquinho mais complexo o mecanismo, porque você também tem substâncias que impedem a formação dos cálculos, como por exemplo o citrato de potássio. Então gravem esses nomes e as nossas dicas são baseadas muito nisso. Essa combinação de pouca água, excesso dos sais e a escassez dessa substância que inibe a formação da pedra, que é o citrato de potássio, vai predispor à formação de cálculos renais. Então vamos às dicas. Primeira dica e a mais importante: tome a quantidade adequada de líquido. Para um adulto, nós costumamos recomendar cerca de 2 litros a 2,5 litros por dia. Lembra lá da solução? Quer dizer, quanto mais solvente, quanto mais água você vai ter, menor a chance do oxalato e do cálcio, por exemplo, se agregarem e formarem os cristais para a formação das pedras. Então, se você tomar a quantidade de água correta, você pode diminuir em até 60% o risco de formar novos cálculos. Segunda dica: limitar o consumo de proteína na sua dieta, especialmente a proteína de origem animal. A recomendação que nós conhecemos é cerca de 1 grama por quilo por dia. Por exemplo, um adulto de 80 quilos pode consumir até 80 gramas por dia. O excesso do consumo de proteína vai fazer você eliminar muito cálcio e muito ácido úrico na sua urina, aumentando a chance de você formar cálculo. É claro que pessoas que não têm uma condição como essa podem consumir eventualmente uma quantidade maior. Terceira dica: manter um consumo adequado de cálcio na dieta. A recomendação é cerca de 1 grama por dia. Aquela recomendação antiga de limitar o consumo de leite, derivados, para limitar o consumo de cálcio, isso não vale mais. Na verdade, hoje nós sabemos que consumir pouco cálcio na dieta vai até aumentar o risco de você formar novos cálculos. Quarta dica: limitar o consumo de sal na dieta. A recomendação hoje é não ultrapassar 2 gramas por dia. Cuidado com aqueles alimentos que você consome que tem muito sal e você às vezes não sabe, como por exemplo shoyu, tudo que vem em conserva, enlatados, embutidos. Então muito cuidado com esses produtos e também com produtos ultraprocessados. Quinta dica, muito importante: eliminar o consumo de bebidas adoçadas, especialmente os refrigerantes à base de cola. Essas bebidas usam alguns conservantes, como o ácido fosfórico, por exemplo, e o oxalato, e o consumo excessivo dessas substâncias seguramente aumenta a formação de cálculos renais. Além disso, como eles têm um sabor muito adocicado, a indústria usa a adição de sal para contrabalançar esse sabor, e nós sabemos que o consumo de sal aumenta o risco de formar cálculos. Sexta dica: aumente o consumo de frutas e vegetais, especialmente de frutas cítricas. Como o próprio nome diz, elas são ricas em citrato de potássio, que é aquela substância que vai lá na urina inibir a formação dos cálculos renais, ou seja, a agregação do oxalato e do cálcio, por exemplo. Então, quais são essas frutas cítricas? Especialmente a laranja e o limão tem bastante ácido cítrico. Sétima dica, muito importante por vários motivos: manter o peso corporal adequado. Quando nós estamos acima do peso, com aquela famosa síndrome metabólica, nós eliminamos mais cálcio e ácido úrico na urina. Então, muita atenção à sua dieta, nível de atividade física e sono adequado. Isso vai proteger você contra o ganho de peso ao longo dos anos. Espera um pouquinho que tem mais dicas. Se você está gostando do conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal
e envie para aquele familiar ou amigo que também está precisando saber dessas dicas. A nossa oitava dica é em relação a fumo e álcool. O tabagismo, por vários motivos, deve ser evitado, mas ele também parece aumentar o risco de você formar cálculos renais. Em relação a bebidas alcoólicas, os destilados sempre são ruins, mas algumas bebidas, como, por exemplo, o vinho, se consumidos numa quantidade moderada, podem até proteger contra a formação de cálculos. Relembrando que o consumo abusivo de álcool é sempre ruim para você e para a sociedade. Mas algumas pessoas, apesar de seguir todas essas dicas, adotar hábitos saudáveis, elas continuam formando cálculos renais. Então é importante aí consultar um urologista ou um nefrologista da sua confiança para fazer um conjunto de exames que nós chamamos de avaliação metabólica. Nesse exame, nós vamos estudar melhor a composição do seu sangue e da sua urina, especialmente a amostra de urina coletada durante um período de 24 horas, e saber o que está a mais ou o que está a menos que propicia a formação dos cálculos. Esses são exames muito importantes. Quem são essas pessoas que precisam fazer avaliação metabólica? Crianças ou adolescentes, quem forma cálculo renal de repetição, quem tem uma história familiar muito forte e aquelas pessoas com cálculos muito grandes que precisaram de cirurgia ou cálculos renais bilaterais, né, múltiplos cálculos. Essas pessoas precisam fazer avaliação metabólica. Espero que as nossas dicas de hoje tenham sido úteis para você. Obrigado pela audiência, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.